Olá, irmãos amigos. Chegamos na sexta palestra sobre esse assunto, eu sou, e hoje diretamente no assunto Jeová. Começamos uma pequena pincelada ontem, hoje o assunto direto Jeová. Hoje nós vamos mostrar a questão das vogais e mostrar o porquê esse nome não deve ser usado, tá bom? Então vamos usar os slides aí novamente, vamos fazer uma sequência para a gente tentar aprender mais sobre esse assunto. Embora seja a pronúncia mais popular, está longe de ser a mais fiel ao original hebraico. Na realidade, o nome Jeová foi criado meio que sem querer. Hebreus maçoretas do século X, aproximadamente, inventaram de introduzir as vogais de Adonai, que significa Senhor em hebraico, ou meu Senhor, nas consoantes do tetagrama, no Yud, no Re, no Vav e no Re, que seria o Y, o H, o V e o H. O objetivo original dos maçoretas, ao acrescentar as vogais de Adonai ao tetagrama, era de que os leitores, ao se depararem com o tetagrama, que é o nome real que está lá no Velho Testamento de Deus, deveria pronunciar Adonai, como já vinha sendo pronunciado pelos judeus antes mesmo de Cristo. Deixa eu passar mais uma explicação para vocês. Veja bem, por que o judeu não pronuncia o nome Deus? Ele não sabe hoje. Meu nome é Humberto. Se eu não ensinasse a minha filha a pronúncia, as vogais, como ela saberia que meu nome tinha essas vogais de Humberto? Vê se você consegue entender. Se os pais, os avós, bisavós, todos os ancestrais dos hebreus não pronunciam as vogais, o som do tetagrama, como é que os judeus de hoje podem saber qual era o som? Se os antepassados não pronunciam, desde a época de Abraão, vem de lá para cá, eles não pronunciam. Como os filhos hoje judeus poderiam saber qual é a pronúncia? Se os hebreus são o dono da língua, se eles não pronunciam, como alguém em outra parte do mundo, outra nação, outra língua, pode arriscar saber qual é a pronúncia? Ninguém. Compreende? Espero que você possa entender isso. Então, aí estava o motivo, o hebreu não pronunciava, os filhos também não aprenderam. Agora, o que os maçoretas fizeram? Eles estavam tentando mudar o nome quando eles lançaram as vogais de Adonai no tetagrama? Não. O que os maçoretas estavam fazendo? Quando um judeu começasse a ler e ele chegou no tetagrama, ele não sabe pronunciar, porque ninguém nunca ensinou. E eles não iam ensinar porque eles não pronunciam. Ele ia ver as vogais de Adonai. Quando ele olhasse as vogais de Adonai no tetagrama, ele iria pronunciar Adonai. Ele está lendo, chegou no tetagrama, ele pronuncia Adonai, Senhor. Conseguiu entender o que os maçoretas fizeram? Eles colocaram as vogais para que o judeu, quando estivesse lendo, chegou no tetagrama, ele pronuncia Senhor, Adonai. Para não pronunciar o tetagrama que eles não sabem, não tem a pronúncia. Jamais em momento algum tiveram eles a intenção de inventar o nome, ou chamar erroneamente de Jeová. Toda vez que os maçoretas achavam que algo devia ser lido de maneira diferente do que estava escrito no texto, colocavam suas sugestões de mudanças como comentário na margem, não mudavam o texto em si. A intenção das vogais foi boa, levando o judeu, cada vez que encontrasse o tetagrama, o Yud, o Re, o Vav e o Re, pronunciar Adonai, Senhor. Quando o maçoreta tinha alguma dúvida na questão do texto, eles colocavam a dúvida na margem, no rodapé. Eles nunca mudavam o texto. Jamais eles tinham reverência pela palavra. Quando eles aplicaram as vogais, eles tinham a intenção dos judeus chegar no tetagrama e ler Senhor. Esse foi o princípio. Foi bom. Só que aí inventaram as letras de Jeová. Aí que surgiu o problema. Um exemplo é a leitura do nome de Deus, que consiste das 4 consoantes hebraicas, o Yud, o Re, o Vav e o Re, chamadas de tetagrama, que provavelmente era pronunciado Yahvé nos tempos antigos.
Mas durante séculos, os judeus devotos, temendo profanar o nome santo, não havia pronunciado. Em vez disso, quando chega ao nome tetragrama, diziam Adonai, Senhor. Os maçoretas leais ao seu princípio de não modificar as escrituras, deixavam as 4 consoantes hebraicas. Os maçoretas, sendo fiéis, eles não mudaram o tetragrama. O Yud, o Re, o Vav e o Re. Eles mantiveram e colocaram as vogais entre essas consoantes. É porque as vogais em hebraico não é igual ao português, entre uma consoante e uma outra consoante, entre uma vogal aqui no meio. No hebraico elas entram embaixo. Tem poucas vogais, que é o Vav, o Yud, que são chamados mãe de leitura. São vogais que entram como vogais, só que elas também são consoantes. Elas estão dentro do alfabeto hebraico, que nos facilita a leitura. São chamadas mãe de leitura. Então eles fizeram isso, jogaram esses sinais maçoréticos, que são sinais, embaixo das consoantes. E o judeu estava lendo, quando ele chegava no nome, no tetragrama, ele pronunciava Adonai. Eles não mudaram uma letra sequer do tetragrama. Manteram fiel o tetragrama. Jeová não. Nós vamos ver que Jeová mudou completamente o tetragrama. Vamos continuar. Em vez disso, quando chegava o nome tetragrama, dizia Adonai, Senhor. Os maçoretas leais ao seu princípio de não modificar as escrituras, deixavam as 4 consoantes hebraicas, o Yud, o Re, o Vav e o Re, onde quer que as encontrassem, mas acrescentavam a elas as vogais da palavra Adonai. Todo leitor judeu, iniciante na leitura que chegasse a essas palavras, leria, portanto, Adonai, embora encontrasse apenas as vogais da palavra Adonai, acrescentada às consoantes. Quando ele chegava no tetragrama, ele encontrava as vogais e ele lia Senhor Adonai. Espero que você tenha compreendido. Foi isso que os maçoretas fizeram. Veja o que vai acontecer com o nome Jeová. Preste bem atenção. Uma vez que esse princípio não era conhecido pelos cristãos, quando começaram a usar a Bíblia hebraica, o nome de Deus foi transliterado como Jeová e pronunciado da mesma forma. Jeová é, portanto, um nome híbrido, que não lembra em nada as consoantes do tetragrama hebraico. Yud, Re, Vav e Re. Começamos a perceber que Jeová não é um nome fiel à tradução, nem transliteração do tetragrama. O nome Jeová não é uma tradução, nenhuma transliteração. É sim uma junção de línguas diferentes. Por isso que eu mencionei híbrido. É uma junção de línguas diferentes que formam esta palavra. Veja o tetragrama novamente, que nós estamos tratando nessas 7 mensagens e estudos. Yud, Re, Vav e Re. O Adonai manteve as 4 letras do tetragrama. Jeová não. Transliterado para o português, Y, H, V e H. Agora comparemos esse tetragrama, Y, H, V e H, passo a passo, desde as inserções das vogais pelos maçoretas até chegar no nome Jeová. Repare o tetragrama, preste bem atenção. Yud, Re, Vav e Re. Essas 4 letras hebraicas, escritas da direita à esquerda, foram estas letras que os profetas hebreus escreveram em seus autógrafos. Autógrafos são os livros originais, os textos originais das Sagradas Escrituras. Há cerca de 6.828 citações desse tetragrama em todo o Tanakh, livro sagrado dos judeus, que corresponde ao nosso Antigo Testamento. Da direita para a esquerda temos, já tinha colocado isso lá nas meditações anteriores, o Yud, o Re, o Vav e o Re. Mais ou menos como no português, onde lemos, por exemplo, uma letra neste formato, L. O que se pronuncia? L. Ele, né? Eu estou falando L aberto, o som aberto, mas não é a pronúncia ele. Se você falar o L, só a letra L. Não seria ele, L. Olha a outra. Para a letra que tem essa forma, B, temos a pronúncia B. Não tem a pronúncia B mais a vogal E? Quando você vai falar só a consoante B, B não tem o som de B e E. Ainda, para a letra J, imagina a letra J. O J que nós temos em português, J. Quando você fala J, não é G-O-T-A, J?
não é só uma letra, J, mas não acrescenta mais duas na pronúncia, só J, só quero a consoante J. Quando você fala J, você não está colocando mais 3 letras, não se torna 4? J, eu até coloquei no slide aí, temos a pronúncia J. Assim são algumas pronúncias, mas as letras originais do tetagrama hebraico, vistas acima, estão transliteradas. Transliterar é transcrever a escrita de um alfabeto em outro alfabeto. O que é uma transliteração? É pegar o meu nome, Humberto, em português, e escrever ele em hebraico mudando as letras, não tradução. Nomes próprios não têm tradução. Isso chama-se transliteração. Então, o Adonai encaixou as vogais, não mudou nenhuma das letras do tetagrama. Mas Jeová vai mudar completamente. Veja esse último slide. Vou mostrar a substituição das letras para que o leitor entenda melhor. Qual era o tetagrama? Está de amarelo aí, ó. Y, H, o W e o H. Eu não troquei aí pelo V, mas tudo bem. W, V é a mesma letra, tá? Não confunda essa aí não. Com a troca do slide aí. Y, H, W, H. Ihová. Tá bom? As 3 letras em minúsculos são vogais da palavra hebraica Adonai. Eu coloquei em vermelho aí, ó. Adonai. Então nós temos A-O-A. Então, encaixar essas 3 letras dentro do tetagrama. Agora eles leem Senhor, Adonai, incluída entre as consoantes pelos maçoretas. Já no nome Jeová, que está de verde aí, ó, trocaram tudo. Veja, Y, aí entra um E, no lugar do A, seria de Adonai, entrou a letra E. No lugar, aí entra o rete do tetagrama, aí entra o O, Jeová, aí vem o Vav e vem o A, Jeová. O que acontece? Olha só quantas letras mudaram. A primeira vogal A é substituída pela vogal E. Você consegue ver, ó? Jeová, de Adonai, as vogais em vermelho que eu joguei lá. Agora, Jeová, no lugar do A, colocaram um E. Mudaram uma letra. A primeira vogal A é substituída pela vogal E. Depois, trocaram o Y por J. Depois, pegaram o Y do Yud, do tetagrama, o Yud, o Re, Vav, Re, e mudaram pelo J. Então, já mudaram o E e o J. Depois, e para se adaptar ao alfabeto latino, colocaram Jeová, que em português é Jeová. Essa forma ficou imortalizada em inglês através da versão autorizada King James. Então o nome Jeová é uma transliteração impossível. Substituíram as vogais de Adonai, depois substituíram o Y por J e, pasme, retiraram os 2 Hs do tetagrama, retiraram os 2 Re. Lembra do tetagrama completo? Ó, Yud, Re, Vav e Re. Retiraram os 2 H, colocaram o J no lugar do Y, colocaram um E no lugar do A. Mudaram completamente. Isso não é transliteração, isso não é tradução. Quando a King James traduziu a Bíblia do Rei Tiago, colocou a tradução na questão de Jeová, ela ficou imortalizada. Eu quero dizer para vocês, busque a história da King James. Busque a história da tradução do Rei Tiago. Por que ele fez uma tradução bíblica? Não foi por motivo de glorificar a Deus. Muitos vão me questionar por isso, não tem problema. Eu já questionei os tradutores de Bíblia do português, já procurei os diretores, já tratei com eles. Se eles não me ouviram, problema deles. Eles só não me conseguiram provar o contrário. Eles tiveram que pesquisar e não provaram o contrário. Eu provei que eles estão errados. Quando a King James foi traduzida, ela ficou imortalizada. Ela foi traduzida por uma questão de rebeldia do Rei Tiago, por uma questão de uma briga com a denominação, por questão de um casamento. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho a King James. Agora, a King James não é uma boa tradução. Quero dizer para você, é uma péssima tradução. Vão querer me crucificar com isso. Agora, me prove dentro do grego e do hebraico. E eu provo que a King James está errada. Lamento pelos que estão no Brasil
e que aceitam essa tradução e que querem traduzir para o português, implantando esta heresia numa questão espiritual. Isso é muito sério. Eu espero que você tenha entendido. Vou repetir aqui agora, resumindo para você, finalizando. O tetagrama, Iud, Re, Vav e Re. Esse é o tetagrama, que vai aparecer 6.800 vezes. Os maçoretas colocaram as vogais e não mexeram em nenhuma das letras do tetagrama. Quando o judeu está lendo, quando ele chega no tetagrama, ele pronuncia Adonai. Criaram o nome Jeová. E aí o que aconteceu? O Iud, o Y, colocaram um J, mudaram. O A de Adonai colocaram a vogal E. E retiraram os dois Hs. Então eu lamento. Isso não é uma tradução, nem uma transliteração. Quem são ferrenhos em defesa hoje são as testemunhas de Jeová. Uma heresia, e eu suplico que me prove ao contrário, se tiverem respaldo bíblico. Isso não deve ser usado. Não está na Bíblia. Pesquise, ore, busque em Deus a verdade. Não aceite heresia. Não aceite ser ensinado por pessoas usadas por Satanás. Bíblia é coisa séria. Estudar a palavra de Deus é coisa séria. Falar de Deus é coisa séria. Não é para qualquer um, é para aqueles que se dobram o joelho, que buscam como Moisés. Ele se dobrou, ele se humilhou. Sabe o que é? Sabe quando você encontra a grandeza de um servo de Deus? Quando ele se torna pequeno. Sabe quando João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. A grandeza do homem está em reconhecer sua pequenez diante do grande eu sou, pronunciado para Moisés como eu serei, encarnado no verbo e mencionado eu sou por Jesus Cristo. A grandeza de um servo está em se tornar pequeno diante do grande e eterno eu sou. Que Deus vos abençoe. Amanhã finalizaremos esse estudo. Que Deus te dê conhecimento e sabedoria, para que você cresça na graça do nosso Senhor, no grande eu sou, Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, ó Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Nos ajude, ó Pai. Ajude cada pessoa que está ouvindo a tua mensagem. Usa, ó Deus, esses ensinos para glorificar o teu nome. Leva-os aonde o Senhor quer. Expande estas mensagens, ó Deus, para a tua glória. Obrigado por tudo. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.